Minha mãe disse: "Você não vai estar no Dia de Ação de Graças este ano. O novo marido da sua irmã acha que você vai estragar o clima." Eu não disse nada. Na manhã seguinte, quando ele apareceu no meu escritório e me viu, começou a gritar, porque a ligação aconteceu numa terça-feira à noite, enquanto eu estava revisando os relatórios trimestrais do nosso escritório em Boston. A voz da minha mãe tinha aquela entonação específica que eu aprendera a reconhecer ao longo de 33 anos. O tom que ela usava ao dar notícias que sabia que iriam machucar, mas que já tinha decidido que eram necessárias. Querida, sobre o Dia de Ação de Graças deste ano, ela começou, e eu a ouvi se afastando para um quarto mais silencioso, longe do meu pai, presumivelmente. O novo marido da Ashley, o Trevor. Bem, ele ainda está se ajustando à dinâmica da família. E fala logo, mãe. Eu mantinha os olhos na planilha à minha frente, observando os números ficarem um pouco borrados. Ele acha que seria melhor se você ficasse de fora dessa. Ele sente que a sua presença poderia criar um ambiente desconfortável, dada a sua trajetória e tudo mais. A Ashley concorda que seria mais fácil para todos, especialmente para a Emma e o Noah. Eles estão tão empolgados com o novo padrasto e não queremos que nada ofusque isso. Eu não disse nada por vários segundos. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Você entende, não é? É só um feriado. Talvez o Natal seja diferente. A voz da minha mãe agora tinha um tom de súplica, pedindo para que eu facilitasse as coisas para ela. Claro, mãe. O que for mais confortável para todo mundo. Eu terminei a ligação antes que ela pudesse oferecer mais justificativas. Minha irmã mais nova, a Ashley, sempre foi a favorita da família. Onde eu era ambiciosa e focada, ela era calorosa e espontânea. Onde eu construí uma carreira, ela construiu um lar. Nossos pais nunca souberam muito bem o que pensar de mim. Minha filha, que escolheu as salas de reuniões ao invés de encontros de brincadeiras, que se mudou para Nova York aos 22 anos e nunca olhou para trás. A Ashley se casou com seu namorado do ensino médio aos 21 anos, se divorciou dele aos 28 e passou os anos seguintes namorando homens que, nas palavras do meu pai, eram obras em andamento. O Trevor foi a última tentativa dela de encontrar a felicidade, um gerente regional de vendas que ela conheceu em uma conferência em Atlanta. Eles estavam casados há cerca de 4 meses. O que nenhum deles sabia, o que eu mantinha deliberadamente fora das conversas familiares e atualizações do Facebook, era a natureza exata do meu trabalho. Para eles, eu tinha algum emprego corporativo em Nova York. A mãe dizia aos amigos que eu trabalhava no desenvolvimento de negócios, o que era tecnicamente correto, né? Da mesma forma que dizer que alguém trabalha com animais poderia descrever tanto um zoologista quanto um cirurgião veterinário. Eu era a diretora de operações da Hartman Industries, uma das maiores empresas de distribuição farmacêutica da costa leste. E minha assinatura aparecia em contratos no valor de centenas de milhões. Minhas decisões afetavam cadeias de suprimentos em 17 estados. E desde 6 meses atrás, eu estava supervisionando a aquisição de distribuidores regionais menores, consolidando nossa posição no mercado. O Trevor trabalhava para a Med Supply Solutions, um distribuidor de médio porte com sede na Pensilvânia. Eu sabia disso porque revisara os documentos preliminares da aquisição 3 semanas antes. O nome dele aparecia no organograma da empresa, como gerente regional de vendas, Território Nordeste. Dentro de 2 dias, a empresa dele receberia nossa proposta oficial de aquisição. Em 6 semanas, se tudo corresse conforme o planejado, o Trevor estaria trabalhando para mim. Mas eu não tinha feito a conexão até a ligação da minha mãe. O Trevor tinha o sobrenome de solteira da minha irmã em todas as suas redes sociais, e a postagem da Ashley o marcava como Trevor, sem o sobrenome visível, a menos que se vasculhasse profundamente o perfil dele. O sobrenome dele era Morrison. Eu simplesmente nunca tinha juntado as peças, porque trabalho e família existiam em universos completamente separados para mim. A ironia era deliciosa. O homem que achava que eu ia estragar o clima do jantar de ação de graças estava prestes a ter toda a sua carreira colocada em minhas mãos. Passei a noite revisando tudo o que tínhamos sobre a Med Supply Solutions. Trevor Morrison estava na empresa há 6 anos, subindo de cargo desde a posição de assistente de vendas. As avaliações de desempenho dele eram adequadas, nada espetacular, mas também nada preocupante. Ele gerenciava uma equipe de 8 pessoas e atingiu suas metas em 3 dos últimos 4 trimestres. Ele era, de todas as formas, perfeitamente mediano. A reunião de aquisição estava marcada para a manhã de quinta-feira no nosso escritório em Manhattan. A CEO da Med Supply, Linda Brennan, estaria presente, juntamente com o CFO e vários chefes de departamentos. O procedimento padrão ditava que gerentes regionais
normalmente não estivessem presentes nas discussões iniciais de aquisição, mas Linda pediu especificamente que seus principais líderes de vendas estivessem lá para responder a quaisquer perguntas operacionais. O Trevor estaria lá, na minha sala de conferências, sentado na minha frente. Liguei para minha assistente executiva às 7 da manhã do dia seguinte. Jéssica, para a reunião de amanhã com a Med Supply, quero cartões com os nomes nas cadeiras. Faça-os visíveis e me envie a lista completa de presença até o meio-dia. Claro, alguma razão para os cartões? Normalmente não fazemos isso. Quero que todos saibam exatamente com quem estão lidando. Eu pude ouvir o sorriso na minha própria voz. A manhã de quinta-feira chegou com aquele clima fresco de novembro que faz Nova York parecer viva. Eu me vesti com cuidado, um terno azul marinho de uma boutique em Milão, saltos que acrescentavam 7 centímetros aos meus 1,85 e o relógio Cartier, que meu pai me deu quando virei vice-presidente há 5 anos. Ele parecia desconfortável ao me entregar, como se o sucesso de uma filha exigisse uma celebração diferente da que ele estava preparado para oferecer. A equipe da Med Supply chegou às 9h30, para nossa reunião às 10 horas. Eu os observei pela câmera de segurança, enquanto se registravam no lobby, notando a maneira como Trevor ajustava a gravata repetidamente e sussurrava algo para um colega. Eles pareciam nervosos. Bom, a Jéssica os acompanhou até a sala de conferências no 14º andar, oferecendo café e água enquanto esperavam. Dei-lhes 10 minutos para se acomodarem antes de fazer minha entrada. A sala de conferências tinha janelas do chão ao teto, com vista para a Quinta Avenida. O logo da nossa empresa dominava uma parede em letras de aço escovado. A mesa era de nogueira maciça, cercada por 16 cadeiras de couro. Tudo no espaço foi projetado para transmitir poder e permanência. Entrei com minha equipe de aquisições, Richard Foster, nosso CFO, Margaret Chen, chefe de operações, e David Park, advogado-chefe. Movimentamo-nos como uma unidade, carregando tablets e pastas, projetando a confiança absoluta de pessoas que possuíam todas as vantagens. Trevor me viu imediatamente. Eu observei seu rosto passar por confusão, reconhecimento e depois puro pavor. A boca dele literalmente se abriu. A pasta em sua mão escorregou e papéis se espalharam pela mesa polida. Bom dia, pessoal! Sentei-me na cabeceira da mesa, diretamente em frente a Linda Brennan. Obrigada por fazerem a viagem de Pittsburgh. Tenho certeza de que estão ansiosos para discutir como a Hartman Industries pode fornecer um caminho à frente para a Med Supply Solutions. Linda, uma mulher de olhar afiado na faixa dos 60 anos, sorriu profissionalmente. Estamos muito interessados em ouvir sua proposta. Trouxe alguns dos nossos principais colaboradores para fornecer uma visão sobre nossas operações. Ela fez um gesto ao redor da mesa. Nosso CFO, Thomas Wright, nossa diretora de operações, Sharon Vale, e vários de nossos gerentes regionais de vendas, incluindo Trevor Morrison, que supervisiona nosso território do Nordeste. Trevor estava pálido. Na verdade, pálido de verdade. Ele começou a se levantar, mas se sentou novamente. As mãos dele agarraram a borda da mesa. Sr. Morrison. Olhei diretamente para ele. Revisei seus dados de desempenho, números sólidos no segundo e terceiro trimestres. Esse território tem um grande potencial de crescimento. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso... há algo errado? Margaret Chen olhou para ele com uma preocupação profissional. Trevor se levantou abruptamente, sua cadeira rolando para trás. Preciso do banheiro, com licença. Ele praticamente correu para fora da sala. Linda franziu a testa. Peço desculpas. O Trevor normalmente é muito mais contido. A notícia da aquisição deixou todos um pouco tensos. Completamente compreensível, respondi suavemente. Essas transições geram ansiedade. Podemos começar com a visão financeira enquanto o Sr. Morrison se recompõe? Trevor não voltou por 30 minutos. Quando finalmente entrou de volta na sala, estava suado, com a gola da camisa encharcada, parecendo que ia vomitar. Ele evitava meu olhar completamente, olhando para a mesa à sua frente, como se ela guardasse os segredos do universo. A reunião prosseguiu exatamente como planejado. Apresentamos nossa oferta, generosa em alguns aspectos, implacavelmente específica em outros. A Hartman Industries adquirirá 100% dos ativos da Med Supply Solutions. A liderança atual permanecerá no lugar durante um período de transição de 6 meses. Depois disso, uma reestruturação organizacional será avaliada caso a caso. Eu fiz questão de enfatizar este último ponto, olhando diretamente para Trevor. Valorizamos talento e desempenho comprovado, disse. Aqueles que demonstrarem valor para a nova organização encontrarão oportunidades de crescimento.
Aqueles que não atenderem aos nossos padrões, obviamente, terão que buscar outras opções. Trevor realmente gemeu. O som foi baixo, mas na sala silenciosa, várias pessoas ouviram. Algumas cabeças se viraram em sua direção. Quando a reunião terminou, Linda se aproximou de mim com um aperto de mão firme. Excelente trabalho. Acho que podemos seguir em frente de maneira produtiva. Posso perguntar, o Trevor parece ter tido alguma reação a você. Vocês dois têm algum histórico? Você poderia dizer isso, sorri. Ele é casado com minha irmã. As sobrancelhas de Linda se levantaram. Sua irmã? E ele não sabia que você era... Mantemos família e negócios separados. Ou pelo menos eu faço isso. Entreguei-lhe meu cartão. Peça à sua equipe jurídica para revisar nossa proposta. Podemos agendar um acompanhamento para a próxima semana. Enquanto a equipe da Med Supply saía, Trevor ficou próximo à porta. Ele parecia um homem indo para sua própria execução. Senhora Hartwell, sua voz falhou ligeiramente. Posso falar com a senhora em particular? Olhei para o meu relógio. Tenho 15 minutos antes da próxima reunião. A sala esvaziou. Trevor fechou a porta e se virou para me encarar, e pude ver que ele estava lutando para encontrar palavras. Você é irmã da Ashley, a irmã mais velha, que trabalha no desenvolvimento de negócios em Nova York, disse ele como se fosse uma acusação. É o que eu digo para a família. Eles não estão interessados nos detalhes das operações corporativas. Permaneci de pé, mantendo a dinâmica de poder clara. Você vai me demitir. A voz dele estava plana. Isso depende inteiramente do seu desempenho e do valor para a organização após a aquisição. A Ashley disse que você era bem-sucedida, mas ela... Não, Jesus Cristo. Você é a CEO da Hartman Industries. Ele passou as mãos pelo cabelo e disse: Eu falei para ela que você arruinou o dia de ação de graças. Eu disse que você estava tão obcecada com o seu próprio sucesso que não se importava com a família. Tem alguma pergunta aí, Sr. Morrison? Ele se assustou com a formalidade. Você está fazendo isso por causa do que eu disse sobre o dia de ação de graças? Deixei o silêncio se arrastar por um bom tempo. Deixei-o se contorcer. Eu não sabia que você trabalhava para a Med Supply até depois da ligação da minha mãe. Finalmente disse. A aquisição está em andamento há meses. Sua situação profissional não tem nada a ver com política familiar e tudo a ver com o fato de você ser ou não um ativo que vale a pena manter. Mas você poderia me demitir agora. Você poderia garantir que eu seja cortado na reestruturação. Eu poderia. Respondi, pegando meu tablet. A questão é se você me deu algum motivo para isso também. O rosto de Trevor passou por várias expressões. Medo, raiva, cálculo. O que você quer? Eu quero que você faça o seu trabalho com competência. Quero que prove que vale o salário que a Med Supply te paga. E quero que entenda que sua posição na minha família não te dá absolutamente nenhum poder aqui dentro. E no dia de ação de graças, então. Sorri. E não foi um sorriso amável. Isso é um assunto familiar. Sugiro que discuta com sua esposa. Ele saiu parecendo completamente atordoado. Eu tinha outra reunião em 20 minutos. Então, coloquei toda a interação em um compartimento mental intitulado Resolvido e segui com o meu dia. Ashley me ligou naquela noite enquanto eu estava na academia. Deixei a ligação cair na caixa de mensagens e depois ouvi a mensagem enquanto me recuperava na esteira. Nat, sou eu. O Trevor acabou de chegar em casa e está surtando sobre algo no trabalho. Ele diz que você é a chefe dele agora. Isso não pode estar certo. Me liga de volta, por favor. Isso está muito confuso. Terminei meu treino. Tomei um banho, pedi comida tailandesa e a liguei de volta às 8h30. Me explique o que está acontecendo. A voz de Ashley tinha aquele tom de pânico que ela ficava quando a vida deixava de seguir seu roteiro. O Trevor diz que você é uma grande executiva na empresa que está comprando a empresa dele. Isso é verdade? Sim. Sim. Só sim. Nat, o que diabos? Você nunca disse que era. A gente achava que você fazia algo tipo marketing. Eu sou a diretora de operações da Hartman Industries. Estamos adquirindo a Med Supply Solutions. O Trevor participou da reunião inicial esta manhã. Mantive minha voz neutra. Factual. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Nat, ele vai perder o emprego? Temos uma hipoteca. A Emma precisa de aparelho. O Noah está naquele programa de leitura especial que custa a situação dele no trabalho. Depende do desempenho, como todo mundo na organização. Desempenho? Ele é ótimo no trabalho. Foi promovido 2 vezes. Então ele não tem nada a temer. Fiz uma pausa. Como foi a ligação da mãe com você? Ela mencionou me desconvocar do dia de ação de graças? Silêncio. Silêncio total do outro lado. Ashley, isso foi ideia do Trevor. A voz dela ficou mais baixa. Ele disse que seria estranho ter você lá, porque você é solteira e bem-sucedida, e ele não queria que a mãe e o pai ficassem fazendo comparações o tempo todo.
Eu achei que ele estava sendo bobo, mas a mãe concordou que seria mais fácil, então eu simplesmente aceitei. Você aceitou me desconvocar do Dia de Ação de Graças porque seu marido de 4 meses se sentiu inseguro? Quando você diz assim, parece terrível. Como mais eu deveria dizer? Mais silêncio, então. Você pode, por favor, não demitir ele? Por favor, eu sei que a gente errou sobre o Dia de Ação de Graças e eu sinto muito, mas o Trevor é um bom cara. Ele é bom comigo e com as crianças. Ele cometeu um erro. Eu pensei no rosto do Trevor naquela sala de conferências. O medo, a realização de que o mundo não estava arranjado do jeito que ele achava que estava. Eu não vou demitir ele, Ashley. Não, a menos que ele me dê um motivo profissional para isso. Mas preciso que você entenda uma coisa. Minha carreira, minha posição, o trabalho que eu faço, isso não é algo que eu vou diminuir ou esconder para que outras pessoas se sintam mais confortáveis. Eu nunca te pedi para fazer isso. Você tem feito isso por anos. A Nath tem algum emprego em Nova York. A Nath está ocupada demais para voltar para casa no Natal. A Nath está tão focada no trabalho que esqueceu o que realmente importa. Eu escuto isso em todos os feriados há uma década. O ar de Ashley travou. A gente só não entende sua vida. É tão diferente da nossa. Você já tentou entender? Perguntar o que eu realmente faço? Mostrar algum interesse além de saber se eu estarei no próximo encontro da família? Nenhuma resposta. Diga para o Trevor fazer o trabalho dele bem. E ele estará bem. Diga para a mãe e para o pai que eu vou passar o Dia de Ação de Graças em Nova York. E Ashley, talvez pense no motivo pelo qual o primeiro instinto do seu marido foi me excluir, ao invés de tentar me conhecer. Terminei a ligação antes que ela pudesse responder. As próximas 3 semanas foram um turbilhão de diligência prévia, negociações de contratos e planejamento de integração. Trevor manteve a cabeça baixa e teve um desempenho adequado, nada espetacular, nada que justificasse a demissão. Ele foi profissional em todas as nossas interações, que foram misericordiosamente poucas. Na semana antes do Dia de Ação de Graças, meu pai me ligou. Sua mãe está chateada com a situação do feriado, disse ele, sem rodeios. Diz que você não vai voltar para casa. Isso mesmo, por causa da Ashley e do Trevor. Porque eu não fui convidada, pai. Tem uma diferença. Ele suspirou. Aquele suspiro particular de desconforto masculino com complexidade emocional. Sua irmã se sente péssima. O Trevor se sente um idiota. Sua mãe está chorando. E ainda assim, ninguém pensou em me ligar para me reinvitar? É interessante. Estou ligando. Venha para casa no Dia de Ação de Graças. Vamos todos sentar e resolver isso como adultos. Vamos mesmo? O Trevor vai pedir desculpas por decidir que eu era bem-sucedida demais para ser incluída? A Ashley vai admitir que colocou o conforto do novo marido acima da própria irmã? A mamãe vai reconhecer que escolheu o caminho fácil em vez de defender a própria filha? Meu pai ficou em silêncio por um longo momento. Quando você ficou tão dura, Natalie? A pergunta acertou como um soco. Quando eu percebi que ser suave significava ser apagada. Quando entendi que minhas conquistas deixavam todo mundo desconfortável. Quando aprendi que o sucesso de uma mulher é algo que as famílias toleram, não celebram. Isso não é justo, não é assim. Quando virei VP, a primeira resposta da mamãe foi: que bom, querida, mas você não quer sossegar e formar uma família? Quando comprei meu apartamento em Manhattan, você perguntou se eu tinha certeza de que podia pagar. Quando fui promovida a COO, a Ashley disse que eu era casada com o meu trabalho. Nenhum de vocês jamais ficou simplesmente orgulhoso. Nós somos orgulhosos. Vocês ficam desconfortáveis. Há uma diferença. Abrandando um pouco a voz: pai, eu te amo. Amo todos vocês, mas estou cansada de me encolher para que todo mundo ao redor se sinta adequado. Eu construí algo real aqui, e não vou pedir desculpas por isso. Ele pigarreou. E se nós nos desculpássemos? Se o Trevor, a Ashley e sua mãe todos dissessem que estão arrependidos e que querem você no Dia de Ação de Graças? Então, eu consideraria ir para casa no Natal, mas não no Dia de Ação de Graças. Fiz outros planos. Eu não tinha feito, mas faria. Meu pai aceitou isso com a resignação de um homem que sabia que havia sido manobrado. Sua mãe não vai gostar. Minha mãe vai sobreviver. Mande meu amor para a Emma e o Noah. No Dia de Ação de Graças, eu me voluntariei em uma cozinha comunitária no Queens. A diretora da ONG, uma mulher feroz chamada Carmen, que construiu a organização do zero, me lembrou por que aquele trabalho importava. Servimos 400 refeições. Derramei molho no meu suéter de cachemir e ri mais do que tinha rido em meses. Meu telefone não parou de vibrar. Mensagens da Ashley, ligações da mamãe, até uma do Trevor, que dizia apenas: desculpa, eu fui um yaku. Você merecia melhor. Respondi a essa. Sim, eu merecia. Faça melhor. A aquisição da Med Supply foi finalizada na semana após o Dia de Ação de Graças. Linda Brennan permaneceu como presidente regional.
A maioria da equipe manteve seus cargos. Trevor continuou como gerente regional de vendas do Nordeste, respondendo a um novo VP que eu havia contratado do nosso escritório de Chicago. O processo de integração revelou mais sobre o Trevor do que eu esperava. No primeiro mês, recebi relatórios semanais de todos os gerentes regionais detalhando o andamento da transição. Os relatórios do Trevor eram meticulosos, listas de clientes, análises de território, avaliações de panorama competitivo. Ele estava tentando, realmente tentando. Mas foi durante um check-in de rotina com o novo VP, Marcus Henderson, que obtive o quadro completo. Morrison é um caso interessante, disse Marcus, recostando-se na cadeira. Ele é competente, mas tem algo mais acontecendo ali. Ele fica até tarde toda noite, chega cedo, confere tudo 2 vezes antes de mandar para minha mesa. Isso parece dedicação ou terror. Marcus me lançou um olhar significativo. Os colegas mencionaram algo sobre uma ligação familiar com você. Verdade. Ele se casou com minha irmã mais nova em julho. Marcus assobiou baixo. Isso explica a hipervigilância. Ele quer provar que não está recebendo tratamento especial. Ele está recebendo tratamento especial. De jeito nenhum. Se alguma coisa, eu sou mais duro com ele por causa disso. Não quero que pensem que nepotismo funciona para cima. Ele abriu algo no computador. Mas aqui está o interessante. Os números dele no 4º trimestre estão 22% acima do terceiro. A retenção de clientes aumentou. Ele fechou 2 negócios na semana passada que o antecessor dele tinha marcado como casos perdidos. Considerei a informação cuidadosamente. Então, o medo está funcionando como motivador por enquanto. Mas desempenho sustentável vem da confiança, não da ansiedade. Ele precisa entender que fazer um bom trabalho é suficiente, que não precisa ser perfeito para ser valorizado. Era um bom conselho, o tipo que separa gerentes medíocres de grandes líderes. Converse com ele. Diga exatamente onde ele está. Use métricas reais, não tranquilizações vagas. Marcos assentiu. Pode deixar. E, para ser honesto, qualquer que tenha sido o drama familiar antes disso, ele parece respeitar você, de verdade agora. Te menciona às vezes nas reuniões da equipe. Padrões da senhorita Hartwell isso, expectativas da COO aquilo. É quase reverencial. Depois que Marcos saiu, fiquei sentada no meu escritório, considerando a complexidade de tudo que havia acontecido. Eu não tinha planejado ensinar uma lição ao Trevor ou humilhá-lo. A aquisição era puro negócio. A coincidência de timing, porém, forçou um acerto de contas que precisava acontecer. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Ashley. Trevor disse que o chefe dele conversou com ele hoje sobre o desempenho. Ele chegou em casa sorrindo de verdade. Obrigada por seja lá o que você fez. Não respondi imediatamente. Em vez disso, abri meu e-mail e encontrei a mensagem que o Trevor tinha enviado de manhã. Uma atualização de rotina sobre a proposta de um cliente. Profissional completa, sem nenhum sinal da turbulência pessoal por trás. Naquela noite, fiz algo que raramente permitia a mim mesma. Rolei pelo feed da Ashley no Facebook, vendo a vida em família que eu mantivera à distância por anos. Fotos da apresentação de dança da Emma. Noah se vestiu de dinossauro no Halloween. Ashley e Trevor em algum evento de caridade. Os dois sorrindo. O braço dele na cintura dela. Havia uma postagem de 3 semanas atrás, logo depois que o anúncio da aquisição se tornou público. Ashley tinha compartilhado um artigo sobre a fusão da Hartman Med Supply com a legenda: tão orgulhosa da minha irmã brilhante. Ela está mudando o setor. A seção de comentários estava cheia de respostas de parentes e amigos da família. Tia Paula: sua irmã é absolutamente extraordinária. Keith, o irmão do papai: essa é a nossa Natalie. Até minha mãe tinha comentado: ela sempre foi extraordinária. Somos abençoados por tê-la. Era estranho ver minhas conquistas profissionais filtradas pela lente do orgulho familiar. Por tanto tempo, esses mundos permaneceram separados. Meu sucesso, algo que eles reconheciam, mas nunca realmente abraçavam, agora estava forçando todos, por circunstância, a encarar exatamente o que eu tinha construído. Eles pareciam genuinamente impressionados, não apenas vagamente desconfortáveis. Mas havia um fio mais sombrio em alguns comentários também. Um primo que eu mal conhecia tinha escrito: deve ser bom ter todo esse poder. Espero que ela lembre de onde veio. Outra pessoa, uma amiga da família cujo nome eu não reconheci: mulheres de carreira sempre sacrificam algo. Dinheiro não é tudo. Ashley respondeu a ambos com defesas ferozes. Para o primo, ela lembra perfeitamente e nunca agiu como se fosse superior. Nós é que esquecemos de celebrá-la como deveríamos. Para a amiga da família, ela não sacrificou nada,
Construiu algo incrível, enquanto nós a fazíamos se sentir culpada por isso. Fechei o Facebook, me sentindo estranhamente emocionada. Minha irmã estava travando batalhas em meu nome que eu nem sabia que precisavam ser travadas. 2 dias depois, no jantar pós-fechamento, Linda Brennan me puxou de lado durante o coquetel. O restaurante era um daqueles estabelecimentos de Manhattan que atendiam a celebrações corporativas, iluminação suave, serviço impecável, preços que faziam as pessoas engasgarem. A esposa do Trevor me ligou semana passada, disse Linda, girando a taça de martini. A Ashley, certo? Ela queria saber se o emprego do marido estava garantido. O que você disse para ela? Que ele é competente no que faz, e pessoas competentes mantêm seus empregos. Depois disse que ela levantou uma questão interessante. Ele estava sendo avaliado pelos méritos ou pelas conexões familiares. A expressão de Linda se aguçou. Ela não gostou disso, ficou defensiva, disse que o Trevor trabalha duro e merece ser julgado com justiça. E o que você respondeu? Que era exatamente isso que estava acontecendo. Avaliação justa, nenhum favoritismo em nenhuma direção. Linda fez uma pausa, me observando. Ela também me perguntou outra coisa. Queria saber se você era o tipo vingativo. A pergunta ficou suspensa entre nós. Ao redor, executivos conversavam e riam, celebrando um acordo bem-sucedido, o ruído ambiente do sucesso. E o que você disse? Que em 15 anos trabalhando com você em 3 empresas diferentes, nunca te vi tomar uma decisão baseada em sentimentos pessoais. Você é implacável com resultados, mas justa com pessoas. Linda tomou um gole de sua bebida. Aí perguntei por que ela estava preocupada, porque achava que a irmã podia ser vingativa. E ela ficou quieta. Depois disse algo interessante. Disse: nós machucamos ela. Eu machuquei ela. E ela tinha todo o direito de descontar no Trevor, mas não fez. Começou a chorar ali mesmo, no telefone. Senti algo apertar no peito. Ela te ligou chorando? Colapso total, pedindo desculpas para mim, uma estranha, pela forma como a família dela te tratou. Disse que passou anos sentindo inveja do seu sucesso em vez de orgulho. Que deixou o marido desconvidar você no dia de ação de graças, porque era mais fácil do que enfrentar a própria insegurança. A voz de Linda suavizou. Eu disse a ela que relações que valem a pena são relações que valem ser reparadas. Que você deu ao Trevor a chance de provar a si mesmo em vez de destruí-lo. Isso fala muito sobre caráter. Ele está indo bem, então. Muito bem. Mas, Natalie, estou falando como amiga agora, não como colega. Como você está? Isso não deve ter sido fácil. A pergunta me surpreendeu. No mundo corporativo, sentimentos pessoais eram coisas que você gerenciava em privado. Vulnerabilidades que jamais expunha. Mas Linda me conhecia há tempo suficiente para ver além da fachada profissional. Estou bem. Foi complicado, mas estou lidando com isso. Você sempre está lidando com isso. Não é a mesma coisa que processar isso. Ela pousou o copo. Pelo que vale, acho que você conduziu tudo perfeitamente. Manteve o profissionalismo enquanto deixava as consequências naturais acontecerem. Trevor aprendeu algo importante. Sua família aprendeu algo importante. E você se manteve firme, sem comprometer a própria integridade. Obrigada por dizer isso. Ele sabe que teve sorte. Não sorte por você não tê-lo demitido. Sorte porque você é o tipo de pessoa que não demitiria alguém por motivos pessoais em primeiro lugar. Linda lançou um olhar para o outro lado da sala, onde Trevor estava com outros gerentes, segurando uma cerveja e parecendo desconfortável em seu terno. Dezembro chegou com seu caos habitual de Nova York. Festas de fim de ano, relatórios de encerramento, planejamento orçamentário para o próximo ano fiscal. Trabalhei 12 horas por dia e adorei cada minuto. O escritório realizou sua festa anual de fim de ano em um espaço em Tribeca, open bar, comida servida por buffet, uma DJ tocando música ambiente elegante que ninguém realmente ouvia. Fiz minhas voltas obrigatórias, conversando com chefes de departamento e agradecendo aos membros das equipes pelas contribuições para um ano bem-sucedido. Trevor compareceu com vários outros gerentes regionais que tinham vindo para Nova York. Observei-o do outro lado da sala, notando como ele parecia relaxar conforme a noite avançava. Ele riu da piada de alguém. Não olhava para mim a cada 5 segundos, como fazia nas primeiras semanas após a aquisição. Perto do final da festa, Marcus Henderson se aproximou de mim. O Morrison me perguntou uma coisa hoje. Queria saber se seria inapropriado te dar um cartão de Natal. Levantei uma sobrancelha. E o que você disse? Que eu não ia aconselhá-lo sobre dinâmica familiar, mas, profissionalmente falando, cartões de Natal de gerentes regionais para executivos não são incomuns. Marcos abriu um sorriso.
Ele ficou vermelho como um tomate e disse que não era sobre profissionalismo, era pessoal. Depois perguntou se você é do tipo que aprecia pedidos de desculpa genuínos ou se seria melhor deixar tudo como está. Você está se divertindo demais com isso. Pode me culpar? Esse drama é melhor do que qualquer coisa na televisão. Ele ficou mais sério. Mas, sinceramente, ele parece estar realmente tentando descobrir como navegar na situação. Ele respeita a fronteira entre o pessoal e o profissional, mas também quer fazer as pazes no nível familiar. O que você acha que ele deveria fazer? Acho que isso é entre você, ele e sua irmã. Eu sou só o cara que avalia as metas de vendas dele. Marcos tocou seu copo no meu. Mas, pelo que vale, ele está se tornando um membro sólido da equipe. O medo está diminuindo, a confiança está ficando. Naquela mesma semana, um cartão chegou ao meu escritório. Jéssica trouxe junto com a correspondência da tarde, e eu reconheci a caligrafia no envelope imediatamente. Letra limpa, cuidadosa, mas pouco familiar. Dentro havia um cartão simples de Natal, com uma paisagem de inverno na capa. A mensagem escrita à mão dizia: Natalie, não sei se isso é apropriado ou se você vai sequer ler, mas eu precisava tentar. Passei o último mês entendendo o quanto julguei você mal e quanto dano minha insegurança causou. Você foi apenas profissional e justa, o que torna o meu comportamento ainda mais imperdoável. Convenci a Ashley a te excluir do Dia de Ação de Graças porque me sentia ameaçado pelo seu sucesso. Disse a mim mesmo que era sobre dinâmica familiar, mas na verdade era sobre a minha própria inadequação. Conhecer você, realmente conhecer você e entender quem você é e o que construiu, me mostrou o quanto eu fui pequeno. Você poderia ter destruído minha carreira. Tinha toda justificativa para isso. Em vez disso, me cobrou por um padrão e confiou que eu seria capaz de alcançá-lo. Isso é liderança. Isso é integridade. Estou trabalhando todos os dias para provar que mereço a chance que você me deu. Também estou trabalhando todos os dias para ser o tipo de homem que sua irmã e os filhos dela merecem. Obrigado tanto pela oportunidade profissional quanto pela lição pessoal. Feliz Natal, Trevor. Li o cartão 3 vezes, parada na minha cozinha, ainda com o casaco do trajeto de volta para casa. Era um bom pedido de desculpas, específico, assumindo total responsabilidade, reconhecendo o dano sem inventar desculpas. Guardei-o na gaveta da minha mesa e não respondi. Algumas coisas merecem reconhecimento sem resposta. Na segunda-feira seguinte, almocei com Jéssica, minha assistente executiva, que trabalhava comigo havia 6 anos. Estávamos revisando itens do calendário de janeiro quando ela pousou o garfo e me olhou diretamente. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Pode. Talvez eu não responda. A situação com o seu cunhado está resolvida? Pensei no quanto compartilhar. Jéssica sabia mais sobre minha vida do que quase todo mundo. Ela atendia ligações da minha família, reservava voos de emergência para casa, enviava flores em aniversários que eu acabaria esquecendo. Ela tinha direito a um pouco de sinceridade. É complicado. A situação profissional está estável. A pessoal ainda está se desenrolando. Ele te mandou um cartão. Eu vi na correspondência do escritório antes de trazer. Você é muito observadora. Literalmente é o meu trabalho. Ela sorriu. Fico feliz que ele tenha pedido desculpas. Você merecia isso. Mas, Natalie, você também merece que sua família entenda completamente o que você conquistou aqui. Não apenas respeitar de longe, entender de verdade. Não sei se isso é possível. As vidas deles são tão diferentes da minha. Você já tentou mostrar? Tipo, realmente mostrar como é um dia na sua vida? Do que você é responsável? Jéssica se inclinou para frente. Já trabalhei para 3 diretoras executivas antes de você. Você é a melhor que eu já vi. Justa, estratégica, incrivelmente boa em ler pessoas e situações. Sua família vê uma mulher de negócios bem-sucedida. Eles não veem você negociando um contrato de 16 milhões às 9 da manhã e resolvendo uma crise de pessoal no escritório de Boston ao meio-dia. Eles não veem você orientando funcionários júniores ou lembrando o nome de todo mundo em eventos da empresa. Eles definitivamente não veem você trabalhando até às 8 da noite, na maioria dos dias, porque realmente se importa em fazer o trabalho direito. As palavras dela pairaram sobre mim. Você acha que eu deveria deixá-los entrar mais? Acho que você os manteve à distância, porque era mais seguro, porque a falta de compreensão deles doía menos quando você nem tentava fazê-los entender. Mas agora eles estão tentando. Talvez valha a pena encontrar um meio-termo. 2 semanas antes do Natal, Ashley ligou. Eu preciso dizer uma coisa, e preciso que você me deixe terminar antes de responder. A voz dela estava firme, determinada. Eu tenho sido uma péssima irmã. Não só no Dia de Ação de Graças, mas por anos.
Eu tenho sentido ciúmes do seu sucesso e, em vez de ficar feliz por você, eu diminui isso. Eu deixei outras pessoas diminuírem também. Haja como se sua carreira fosse menos importante que a minha família, quando a verdade é que você construiu algo incrível e eu nunca reconheci isso. Eu me sentei no meu sofá, o telefone encostado na orelha, sem dizer nada. O Trevor me contou o que você disse para ele sobre provar seu valor fazendo o trabalho dele. Ele disse que você poderia ter destruído a carreira dele e, em vez disso, você o manteve em um padrão. Ele disse que é isso que líderes de verdade fazem. Ela fez uma pausa. Ele tem sido diferente desde a aquisição, mais focado, mais humilde. Ele chega em casa e fala sobre coisas do trabalho que está aprendendo. É como se te conhecer tivesse forçado ele a crescer. Ashley, eu não terminei. A mamãe, o papai e eu temos conversado de verdade sobre como tratamos você, sobre como nunca realmente celebramos quem você é e o que você conquistou. E nós queremos mudar isso. Queremos fazer melhor. Minha garganta apertou. É um bom sentimento. É mais que um sentimento. O papai pesquisou sobre você no Google. Pesquisou de verdade. Ele encontrou aquele artigo na Forbes sobre mulheres na liderança farmacêutica. Ele imprimiu e colocou na geladeira. A mamãe tem contado para todo mundo na igreja que a filha dela é COO. Ela realmente entende o que isso significa agora. Apesar de mim mesma, eu sorri. Como está a Emma? Com saudade da tia. Ela fez um cartão de Natal para você. Tem glitter por toda parte. Aviso. A voz de Ashley suavizou. Você vem para casa no Natal? Por favor, nós queremos tentar de novo. Queremos fazer tudo certo desta vez. Olhei ao redor do meu apartamento. Caro, bonito, vazio. O sucesso tinha um preço. E a solidão fazia parte da conta. Eu vou para o jantar da véspera e para a manhã de Natal. Depois volto de carro, porque tenho uma reunião no dia 26. Sério? Você vem mesmo? Sério. Mas, Ashley, se alguém, Trevor, mamãe, qualquer um, fizer um comentário sobre eu ser ocupada demais, focada demais no trabalho, ou precisar arrumar um homem e me estabelecer, eu vou embora. Fechado. Obrigada, Net. E mais uma coisa. Qualquer coisa. No próximo dia de ação de graças, eu vou receber todo mundo em Nova York. Quem quiser ir, pode. Eu vou pedir comida naquele restaurante que a mamãe ama. Aquele do qual ela sempre fala desde a viagem dela para cá há 10 anos. Ashley riu. Ela vai amar isso. Aviso. Porém, o Trevor vai ficar super esquisito perto de você. Ele está apavorado e impressionado ao mesmo tempo. Ótimo. Ele deveria estar mesmo. A véspera de Natal, na casa dos meus pais, no interior da Pensilvânia, tinha um clima diferente de qualquer feriado que eu me lembrasse. O papai me abraçou na porta e demorou mais que o normal. A mamãe chorou, lágrimas felizes desta vez, e imediatamente puxou o artigo da Forbes para me mostrar, como se eu não tivesse lido eu mesma. Ela imprimiu e emoldurou uma matéria sobre executivas da indústria farmacêutica do início do ano. Emma e Noah me atacaram com abraços e dedos grudentos. Trevor apertou minha mão formalmente e disse: Obrigado por vir, Natalie, e obrigado por me dar a chance de provar meu valor. Continue provando, eu disse, mas com um sorriso. O jantar foi caótico do jeito que jantares de família devem ser. Conversas se sobrepondo, comida demais, as piadas horríveis do papai, a mamãe cuidando de todo mundo. Mas algo fundamental tinha mudado. Quando a mamãe perguntou sobre o trabalho, ela realmente ouviu minha resposta. Quando o papai falou com o irmão dele ao telefone, eu ouvi ele dizer: Minha filha é COO com orgulho genuíno. Ashley me puxou de lado enquanto arrumávamos a cozinha. Eu comprei uma coisinha para você. Não é muito, mas... Ela me entregou uma caixinha embrulhada em papel prateado. Dentro havia um chaveiro simples, prateado, com uma gravação. Melhor irmã do mundo, mesmo quando a gente esquece disso. Eu a abracei então de verdade e senti um pouco da antiga proximidade voltar. Mais tarde naquela noite, depois que Emma e Noah estavam na cama e os adultos tomavam um café na sala, Trevor pigarreou. Eu devo um pedido de desculpas a todos, mas especialmente a Natalie. Ele olhou diretamente para mim. Eu fiquei intimidado pelo seu sucesso antes mesmo de te conhecer de verdade. A Ashley falava da irmã dela em Nova York, e em vez de ser curioso ou apoiar, eu me senti ameaçado. Quando descobri o que você realmente faz, quem você realmente é, eu entrei em pânico. Achei que você me julgaria ou olharia para a nossa família de cima. E agora? Eu perguntei. Agora eu entendo que você nunca foi o problema. Minha insegurança foi. Você sempre foi profissional e justa. Você me manteve em um padrão e confiou que eu conseguiria alcançá-lo. Isso é mais respeito do que eu merecia. Ele olhou para Ashley. E eu sinto muito por ter pedido que você excluísse sua irmã da nossa família. Isso foi errado.
A mamãe chorava de novo. O papai parecia desconfortável, mas assentiu aprovando. Ashley apertou a mão de Trevor. Obrigada por dizer isso, eu disse. E, para constar, eu nunca quis ficar separada desta família. Eu só queria ser eu mesma e que isso fosse o bastante. É o bastante, disse a mamãe. É mais que o bastante, querida. Nos perdoe por termos demorado tanto para mostrar isso. Ficamos conversando até meia-noite e parecia que algo tinha se curado. As conversas fluíam naturalmente, sobre trabalho, sobre família, sobre tudo. Ninguém diminuía minha carreira ou sugeria que eu estava perdendo algo por não ter filhos. Ninguém fazia piadas sobre eu ser casada com o meu trabalho. A manhã de Natal foi puro caos, com Emma e Noah rasgando presentes. Papai me deu uma pasta de couro com Natalie Hartwell Cole gravado na frente. Mamãe me deu um álbum de fotos cheio de imagens da família ao longo de 3 décadas, com uma nota na primeira página, para você lembrar de onde veio e para nós lembrarmos de celebrar até onde você chegou. Voltei, dirigindo para Nova York na tarde de Natal, com o coração cheio e o banco de trás lotado de sobras que a mamãe insistiu para eu levar. A cidade me recebeu de volta com sua indiferença habitual. Trânsito, barulho, energia. Meu apartamento estava quieto, mas já não parecia solitário. O trabalho recomeçou depois das festas, com a intensidade na qual eu sempre prosperara. Em meados de janeiro, Trevor me enviou um relatório trimestral, mostrando um aumento de 15% nos números do território dele. O bilhete anexado dizia simplesmente: obrigado pela oportunidade de provar meu valor. Eu encaminhei para Linda com uma mensagem. É disso que se trata uma boa gestão. Ashley e eu começamos a conversar toda semana. Conversas de verdade sobre nossas vidas, nossos desafios, nossas esperanças. Ela fazia perguntas sobre meu trabalho que mostravam interesse genuíno. Eu perguntava sobre a peça da escola da Emma e os jogos de futebol do Noah. Estávamos reconstruindo algo melhor do que tínhamos antes. Em março, fui destacada em uma matéria do Wall Street Journal sobre mulheres na liderança. Papai ligou no dia em que foi publicada. Vou enquadrar essa também, ele disse. E Nath, desculpe por algum dia ter perguntado quando você ficou tão dura. Você não é dura, você é forte. Existe uma diferença, e eu deveria ter sabido disso. Obrigada, pai. Sua mãe quer planejar uma festa. Ela está chamando de a celebração das conquistas da Natalie. Aviso, ela vai convidar todo mundo. A família inteira, vizinhos, provavelmente até o carteiro. Eu ri. Diz pra ela me mandar os detalhes. A festa aconteceu em abril, em um restaurante da Filadélfia que a mamãe pesquisou durante semanas. A família extensa veio. Tios, tias, primos, que eu não via há anos. Mamãe fez um slideshow com marcos da minha carreira. Papai fez um discurso que me fez chorar. Ashley se levantou perto do final da noite. Eu quero dizer algo sobre a minha irmã. Crescendo, eu nunca entendi por que ela era tão determinada, porque estudava enquanto eu brincava, porque trabalhava enquanto eu socializava. Eu achava que ela estava perdendo a vida. Ela olhou para mim através do salão. Mas a Nath não estava perdendo nada. Ela estava construindo algo. Ela estava se tornando alguém. E, em vez de celebrarmos isso, nossa família passou anos fazendo-a sentir que ela precisava escolher entre sucesso e pertencimento. Nós estávamos errados. Ela merece os dois. Ela sempre mereceu os dois. A sala aplaudiu. Trevor ergueu seu copo. Mamãe enxugou as lágrimas. Eu me levantei e ergui o meu próprio copo. A família, a que nascemos e a que escolhemos construir. E as segundas chances. Na manhã seguinte, eu dirigi de volta para Nova York com o coração cheio e uma clareza nova. Eu nunca precisei da aprovação deles para ser bem-sucedida, mas ter o apoio e o orgulho genuínos da família tornava o sucesso mais doce. Eu já tinha provado que podia ficar de pé sozinha, e isso significava que eu não precisava mais. Trevor continuou se destacando no cargo. Ele e Ashley compraram uma casa maior em junho. Emma colocou o aparelho. Noah entrou no grupo avançado de leitura. E, no dia de ação de graças seguinte, como prometido, todo mundo veio para Nova York. Eu reservei o restaurante favorito da mamãe para a família inteira. Comemos demais, rimos até chorar e construímos novas memórias que tinham espaço para todas as versões de quem eu me tornei. Porque, no fim das contas, era isso que importava. Não a vingança, não o momento da revelação, mas o que veio depois. A reconstrução, o crescimento, a família que aprendeu a celebrar todas as suas versões. Inclusive a filha, que ousou ser extraordinária. Trevor ainda me chama de Senhorita Hartwell em eventos, o que faz a Ashley revirar os olhos toda vez. Mas agora ele faz isso com respeito, não com medo. E às vezes isso faz toda a diferença.
Eu ainda trabalho 12 horas por dia. Ainda amo minha carreira com uma paixão que algumas pessoas não entendem. Mas agora, quando vou para casa nos feriados, não preciso mais me encolher para passar pela porta. Eu entro sendo exatamente quem eu sou. A CEO, a irmã, a tia, a filha, tudo isso sem pedir desculpas. E ninguém me pede mais para estragar o clima.